Eu fui chamado, dessa vez, vocês sempre têm um título, né? Vocês sempre passam um título, pelo menos. Não sei se sempre. Obrigado. Mas pelo menos sempre quando me chamam tem já um título pré-definido, né? E dessa vez, servir a Deus por obrigação é suficiente? Esse é o título que me foi passado. Temazinha fácil, né? Problema nenhum de falar isso, como sempre. O que nós vamos ver aqui, irmãos, e eu sempre gosto de falar isso, né? É o que a Bíblia fala para nós. Não é minha opinião, não é a opinião de quem me chamou, enfim. É o que a Bíblia diz, porque o púlpito deve ser usado para isso, para a palavra de Deus ser colocada. O púlpito não é para ser usado como um lugar de ataque, né? Um lugar de indireta. Ah, não, eu precisava falar alguma coisa com o Ayrton, como eu não tenho coragem de falar com ele, eu vou lá no púlpito, finjo que estou falando para todos, mas eu quero falar para ele. Não é isso. Púlpito não é para isso. Púlpito é para ser usado para fortalecimento e engrandecimento da igreja, da congregação, dos irmãos. Então, esse tema, como nós falamos aqui, irmãos, não é um tema difícil se você for pensar, se você for perguntar para você mesmo, servir a Deus por obrigação é suficiente? A resposta clara tem que ser o quê? É óbvio que não, né? Mas vamos ver algumas coisas que a gente consegue tirar a mais desse tema que aparentemente parece tão simples, tão fácil. A maioria de nós aqui trabalha, não é? Acho que quem aqui trabalha? A maioria. Você também, Francisco, pode falar aí. A maioria de nós trabalha. Todos nós temos um trabalho, né? Seja qual for, nós precisamos trabalhar, né? A Bíblia já diz isso, quem não trabalha, não coma, precisamos trabalhar, precisamos nos sustentar. Quem aqui trabalha com aquilo que realmente gosta? Levanta a mão. Fala, puxa vida, esse trabalho que eu tenho, eu gosto. Quem são? Já diminuiu o número, tá vendo? Quem trabalha com aquilo que não gosta muito, mas trabalha, por que tem que trabalhar? Tem alguns. A vida é assim, às vezes você vai conseguir trabalhar com aquilo que te agrada, que te faz feliz. Puxa vida, eu nasci para fazer isso, que bom. E às vezes você vai ter que trabalhar com uma coisa que você não gosta, não é aquilo que você gostaria, mas como todos nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer isso. E também não tem nada de errado nisso, irmão, né? Nós precisamos trabalhar. Lógico, desde que seja alguma coisa que a Bíblia indica, né? A gente não precisa nem falar sobre isso, né? Então, se a gente trabalha com aquilo que nós gostamos, a gente costuma dizer que nem é trabalho, né? Puxa vida, eu no meu trabalho eu nem vejo o tempo passar, porque é tão gostoso aquilo que eu faço, é tão bom, é tão legal, que eu vou lá, trabalho, tiro a minha jornada lá de 6, 8, 10, 12 horas, enfim, mas parece que o tempo passou rapidinho, porque eu faço o que eu gosto. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Quando você trabalha com uma coisa que você não gosta, 4 horas de trabalho parecem 4 dias, parece um mês, porque o tempo não passa, você fica lá e o negócio não anda. Então, irmão, procure trabalhar com aquilo que você gosta, tá? Tente fazer isso, é muito bom. E a gente entende isso, como eu sempre falo, a gente entende isso no mundo secular. E não tem problema em relação a isso. Então, se quando eu trabalho com o que eu gosto, é bom, o tempo passa rápido, eu me alegro, e quando eu trabalho com aquilo que eu não gosto, o tempo demora a passar. Na verdade, eu nem queria ir trabalhar, né? Por mim, eu ficava em casa, porque, puxa vida, lá não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu tenho que ir por obrigação, porque eu preciso sustentar a minha família, enfim. E a gente entende isso. Vamos colocar essa ideia do mundo secular que nós entendemos, vamos colocar isso dentro da palavra de Deus, dentro da nossa vida cristã. Que, aliás, irmão, a gente tem a mania de falar, né? Não, eu tenho uma vida aqui e eu tenho uma vida lá fora. Está errado, nós temos uma vida só, né? Você não pode falar, não, na igreja eu sou uma coisa e lá fora eu sou outra. Nós temos que ser a mesma coisa, em todo lugar. Idealmente, o que nós somos dentro da igreja, nós devemos ser lá fora. Mas o contrário, a gente não faz assim, né? Quem tem uma vida lá fora, geralmente não traz o que é lá fora aqui para dentro. Mas nós devemos ter uma vida igual em todos os lugares. Nós somos uma pessoa só.
Até o irmão estava falando sobre isso na aula, né? Vocês vão ver que tem alguma relação. Deus, ele sempre nos abençoa, né? Vocês vão ver que a aula não foi combinada nem nada, mas tem bastante a ver com o que nós vamos ver aqui, tá? Então, se a gente pegar essa mesma ideia, irmãos, fazer o que gosta é bom, e fazer o que eu não gosto é meio obrigação, eu estou lá porque eu tenho que estar. Quando a gente traz isso para dentro da palavra de Deus, quando você vem adorar a Deus, e quando eu falo adorar a Deus, irmão, não é só estar aqui reunido com os irmãos no domingo, como a gente tem que estar mesmo, né? Não deixei de congregar, como é costume de alguns, a gente sabe disso. Nós estamos aqui porque a palavra de Deus nos ordena. Mas quando eu falo adorar a Deus, é no sentido amplo, nas suas 24 horas por dia, porque a gente adora a Deus 24 horas por dia. Não só no domingo, né, como falou o irmão aqui durante a aula, né, por 2 horas por semana. Nós temos que adorar a Deus 24 horas por dia. Então, quando você vem adorar a Deus, ou mesmo aqui no prédio, estamos adorando a Deus, você vem por obrigação, ou você vem porque você gosta, ou porque é uma coisa que te agrada. Compare lá com o seu trabalho. Quando você vem para cá, você quer estar aqui? Ou, na verdade, você está aqui porque é uma obrigação, e se não fosse obrigação, por mim mesmo eu nem estaria. Então, quando a gente começa a pensar assim, irmãos, a gente começa a entender que essa pergunta, servir a Deus por obrigação é suficiente, não é tão simples de se responder. Não é tão simples quando a gente começa a olhar lá para o nosso coração. É lógico que servir a Deus por obrigação não é suficiente. Aliás, não só não é suficiente, como é um pecado. Como que eu vou servir a Deus por obrigação? Nós entendemos que é obrigação, né? Você faz aquilo lá forçado. Você é obrigado, até a palavra diz, né? Eu faço por obrigação, você é obrigado a fazer aquilo lá. Quando você vem servir a Deus por obrigação, o seu coração não está aqui. Assim como o seu coração, a sua alma, o seu corpo não está naquele seu trabalho que você não gosta. Está em qualquer outro lugar. Às vezes você está lá, como diz, né, de corpo presente, na verdade, né? Mas a sua cabeça, a sua mente está, sei lá eu onde. Quando você vem adorar a Deus por obrigação, isso já é um pecado. Porque pode ser que você está aqui sentado, ou pode ser que eu estou aqui falando com vocês por obrigação. Porque o irmão me convidou, puxa vida, como é que eu vou falar não para o irmão, né? Não. Aí ele vai falar que eu sou chato, então eu sou obrigado a aceitar. Não. Então, tanto faz onde nós estamos dentro do plano de Deus, irmãos. Nós estamos falando com todos, tá? Quando alguém vem falar da palavra de Deus, primeiro tem que falar com ele primeiro. Então, eu sempre falo primeiro comigo, para falar com os irmãos. Então, você faz as coisas para Deus por amor ou por obrigação? Pense em Deus. Como que Deus faz as coisas por você e por mim? Por amor ou por obrigação? Na verdade, irmãos, Deus não é nem obrigado a fazer nada por nós, é? Ele já fez o máximo que ele podia. Ele deu o filho dele para morrer por nós. Então, se Deus não fizesse mais nada por nós, a gente nem poderia reclamar, porque ele já fez o máximo do máximo do máximo. Mas ele continua fazendo. E não por obrigação, ele faz por amor. 2 passagens que nós conhecemos, eu não gosto de pôr muitas passagens no sermão, né? Eu aprendi isso, né? Mas eu sou obrigado a colocar alguns pontos para a gente entender, você não precisa nem procurar todos os versos, tá? Romanos 5:8, vai falar um pouco sobre como Deus nos enxerga. Eu tenho aqui a versão Nova Almeida atualizada, mas a ideia é a mesma. Alô, obrigado. Romanos 5. Liga.
Só fala com o Ailton. Romanos 5:8, irmãos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus nos amou antes de nós sermos filhos dele. Filhos no sentido não ter nascido dele, né? Quando você ainda era um pecador, Cristo amou você. E ele fez isso por obrigação? Não, que obrigação ele teria de nos salvar se a gente é um pecador longe do caminho dele? Ele fez isso por amor. O próprio verso diz, né? Deus prova o seu próprio amor pelo fato dele ter mandado o filho dele morrer por nós quando a gente ainda era pecador. Então Cristo nos ama não por obrigação, por amor. Outra passagem, 1 Pedro 1, 18 a 20. 1 Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então, Deus decidiu mandar Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, não existia nada ainda, nem o mundo existia. Deus já havia resolvido que Cristo iria morrer por nós. Então, isso confirma o que a gente viu. Antes de ser pecador, a gente nem existia ainda. Deus já havia decidido, eu amo e eu vou mandar o meu filho morrer por eles. Então, ele não fez por obrigação, irmãos. Ele fez por amor. De novo, compare isso com o seu trabalho que você não gosta, que você vai por obrigação. Se antes daquela empresa ser fundada, você ia imaginar trabalhar lá? Não. Porque você não gosta de trabalhar lá hoje? Por que você ia pensar em trabalhar antes de ser fundada? Não é uma coisa óbvia? Então, Deus não fez isso por obrigação. Ah, não, eu vou amar o Adalto, mas por obrigação. O Adalto nem existia. Então, antes da fundação do mundo, antes de ser pecador, Deus já nos amou e Ele faz isso por amor. Sempre foi assim e sempre será assim, tá bom? E existem algumas características, irmãos, que vão mostrar um pouco se você serve a Deus por obrigação ou por amor. De novo, não estou aqui falando com A, B, C, eu estou mostrando o que a palavra de Deus diz. Tem um irmão lá, muito amado, aliás, é meu primo Wagner, né? Um irmão nosso lá, e ele fala uma coisa, ele sempre fala uma coisa que é sempre verdade. Tudo o que está na Bíblia é para mim. Tudo. Tanto quando ela me acusa, falando que eu estou errado, quanto ela mostra bons exemplos. Então, tudo que está na Bíblia é para mim. Então, se algum desses pontos aqui você olhar e falar, rapaz, isso é para mim, amém. Essa é a mensagem da palavra de Deus, é para você, de um lado ou de outro, tá bom? Então, algumas características que aquele que serve a Deus por amor vai demonstrar. Exemplos bíblicos de como fazer as coisas com Deus, para Deus, com gratidão e não por obrigação. Porque quando você faz por obrigação, não é por gratidão. Nós fazemos as coisas por gratidão quando a gente ama, quando a gente gosta, não é isso? Por que você dá um presente para sua esposa? É por obrigação? Não, não deve ser. É porque você a ama, porque você gosta de agradá-la, enfim, é isso, não é? Se você dá um presente obrigado, ela nem vai aceitar, não é verdade? Puxa vida, eu estou dando esse presente, mas na verdade não queria dar, eu estou dando só porque se eu não der, vai reclamar. É um presente que nem tem utilidade, não é verdade? Pode ser uma Ferrari 0, não é do seu coração. Então, quando nós amamos, nós fazemos as coisas por gratidão, tá bom?
Então, quais são os exemplos bíblicos que a gente vê de fazer as coisas para Deus com gratidão? 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Aqui no contexto nós estamos falando sobre ofertas, acabamos de participar da oferta, né? Que é mais um exemplo de louvor a Deus com gratidão, não é? Se você oferta para Deus por obrigação, não, eu tenho que dar esse dinheiro aqui, mas na verdade eu nem queria dar, porque esse dinheiro vai fazer falta para eu pagar amanhã a conta de luz, para pegar um ônibus, não sei o quê, mas se eu não der, quem está do meu lado vai ver que eu não estou dando, não vai pegar legal, então eu vou ter que dar. Obrigação. Você não está fazendo por amor. Se, quando você recebe o seu salário, que a Bíblia mostra, Deus em primeiro lugar, não é? Se quando você recebe o seu salário, você começa a ver suas dívidas, isso aqui vai para Casas Bahia, isso aqui vai não sei para quê, isso aqui vai para o tênis que eu comprei, isso aqui vai para pizza, isso aqui não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, sobrou R$50 eu vou dar para a igreja. Obrigação, Deus não é o primeiro lugar na sua vida. Mesmo que você dê R$10.000, se não for de coração, não é por amor. Então a Bíblia já começa a falar sobre até na sua oferta, irmão, aqui de domingo, a gente acabou de participar, você só faz isso por amor. Se for por obrigação, irmão, nem precisa fazer. Como o irmão destacou aqui durante a oferta, né? Deus não precisa do que você dá, do que eu dou, irmão. Puxa vida, eu vou dar hoje aqui R$100.000. O que Deus vai fazer com R$100.000? A gente faz um monte de coisa, né? Nem tanto hoje em dia, na verdade, né? Mas ajuda. Para Deus, o que é R$100.000, irmão? Nada. Mas Ele está vendo o seu coração. Então, se você der 100 mil com alegria, com amor, ótimo. Se você dá R$1 com alegria, com amor, pondo Deus em primeiro lugar, ótimo. Então, faça as coisas com Deus por amor. Outro exemplo bíblico de agradar a Deus com gratidão, fazer por amor e não obrigação. 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então aqui também, dentro do contexto, ele está falando, né, sobre bebida, comida, enfim. Mas a ideia principal o que é? Não importa o que você faça, comer, beber e qualquer outra coisa, não é isso que fala o versículo, hein? Ou qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que você faz na vida, irmão, é para agradar a Deus? Você está fazendo aquilo porque você é grato pelo que Deus fez por você? E por isso que você está fazendo aquilo, seja o que for, seja uma comida, seja uma bebida, seja deixar de comer, seja deixar de, enfim, você faz para a glória de Deus? Ou você faz por obrigação, por costume, por rotina, né? Às vezes você está tanto tempo já no caminho de Deus que aquilo já se tornou uma rotina. Você faz, mas você nem sabe por quê. Como quem dirige não é assim? Depois de um tempo dirigindo, você faz as coisas, você nem pensa, você nem, né? Se eu perguntar para o Francisco, quando foi que você colocou o pé no freio para frear? Ele vai falar, não sei, não é? Porque é automático. Quando você faz as coisas para Deus automaticamente, você já perdeu a ideia de fazer por louvor, gratidão, porque você é grato a Deus. Agora, quando você segue esse versículo aqui de Coríntios e faz tudo para a glória de Deus, seja o que for, comer um prato de comida, ajudar alguém, contribuir na oferta, lavar o prédio, limpar o prédio, trocar uma lâmpada, visitar um irmão, não importa. Quando você faz isso para a glória de Deus, você está fazendo por gratidão. Até você, irmão, não estou te criticando, mas até você que trabalha sem gostar do seu trabalho, você tem que dar glória a Deus por aquele trabalho. Não é? Puxa vida, Senhor, olha o trabalho que o Senhor me deu, Ele pode resolver isso para você, fazer você ficar desempregado. Não é? Resolveu. O que você prefere? Então, irmão, mesmo se você trabalha que você não gosta, faça para a glória de Deus. Foi Ele quem te deu, aquele seu salário, Ele quem está dando. E, lógico, lute, faça o possível para trabalhar com o que você gosta.
mas faça tudo para a glória de Deus, seja o que for, tá bom? Mais um exemplo, Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, oferecer o nosso corpo, a nossa vida a Deus, é uma maneira de ser grato a Ele. É uma maneira de fazer as coisas para Deus, demonstrando amor por Ele. Nós não oferecemos hoje mais o sacrifício, né? O irmão até comentou isso também na aula, né? O sacrifício do animalzinho, a gente não traz aqui no altar e mata, a gente não faz isso. O nosso sacrifício, como a gente está vendo aqui em Romanos, é um sacrifício vivo. Nós somos o sacrifício para Deus. Isso é até mais difícil, não é, irmão? É mais difícil, porque se fosse para oferecer um animal, você ia lá, comprava um carneiro, um bode, um pássaro, seja o que for, vem aqui, oferece para ele, beleza, cumpriu a sua obrigação, não é? Assim como na oferta, lembra antigamente? Os levitas, dá 10%, lembra? Não seria muito mais simples se nós fôssemos obrigados hoje a dar 10%? Ah, eu ganho R$1.000, separei R$100 para Deus, beleza, vou dar para ele. Você está fazendo por obrigação. Agora, quando você dá por amor, você vai dar 10, 20, 30, 40, 50, 60%, você não se importa com isso que você está fazendo por amor. Igual quando você faz com a sua esposa, não é? Ou você vai, quer dizer, não sei se eu posso perguntar isso, porque sempre vai ter um que sim ou não. Ou quando você vai comprar um presente, você fala, não, rapaz, isso aqui é muito caro, hein? Eu vou pegar um presentinho mais baratinho. Não é? Se você falar isso para a sua esposa, Simone, olha, eu ia comprar um presente para você, mas aquela blusa era muito cara, eu peguei uma mais baratinha. Ela vai pensar o quê? Puxa vida, Júnior, será que eu não mereço um presente caro? Não é verdade? E é isso mesmo. Então, na hora de comprar o presente, eu estou pensando, não, eu vou gastar, eu estou fazendo por amor? Não. Você não precisa comprar uma Ferrari, como eu falei, né? Pegar um carnezinho e ficar a vida inteira pagando o carnezinho sem condições, não é isso que eu estou falando. Mas quando você faz por amor, você não se importa de preço, valor, você faz porque você quer agradar a pessoa. Quando você quer agradar a Deus, você não vai dar só 10%, você vai dar o seu máximo, tá bom? Então, faça tudo como um sacrifício vivo. Você, eu, nós somos um sacrifício vivo para Deus. Só que nós pensamos isso no nosso dia a dia. Segunda a sexta, lá no seu horário de trabalho, a gente pensa nisso, que nós somos um sacrifício vivo. A gente pensa que nós somos um sacrifício vivo quando na hora do almoço eu tenho a oportunidade de falar com o meu amigo sobre Jesus e eu fico falando sobre Palmeiras e Corinthians. Se eu sou um sacrifício vivo, eu vou tentar usar todo o meu tempo para fazer isso. Então, está vendo como o negócio de servir a Deus por obrigação vai mudando um pouco de figura? Então, nós somos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Culto racional é fazer as coisas para Deus, entendendo o que você está fazendo. Isso demonstra o quê? Amor. Para você conhecer os gostos da sua esposa ou do marido, enfim, você não precisa amá-lo? Puxa vida, eu sei que se eu comprar 1 quilo de torresmo para Simone, ela vai adorar. Ela vai comer sozinha, não vai me dar um pedaço, porque ela ama torresmo. Agora, se eu comprar para ela uma coisa que você não gosta, eu sei, mas que ela não gosta. Um bolo de chocolate. Ela come, mas não é o principal. Se no aniversário dela eu comprar um bolo de chocolate, poxa vida, João, você não sabe que eu não gosto de bolo de chocolate? Eu não estou demonstrando amor quando eu vou escolher o bolo e falar, não, chocolate eu não quero, porque eu não vou agradar. Não é racional, eu não estou pensando como agradar a pessoa. O nosso culto a Deus tem que ser racional. Por que você está fazendo aquilo para Deus? Por que você está depositando aqueles R$10 ou aqueles R$100.000 para Deus? Por que você está deixando de fazer determinada coisa? Porque você sabe que Deus gosta disso mesmo, que você gostaria de fazer, e não faz. Porque é racional, você sabe o que você está fazendo. Infelizmente, o mundo religioso ensina que não precisa ter racionalidade, né?
o chefão lá na frente mandou, você vai e faz e beleza, não precisa nem se preocupa com isso. A Bíblia manda dizer que nós temos que ser racionais. Faça as coisas para Deus, irmão, seja o que for, sabendo o que você está fazendo. Por que na ceia eu como um pão sem fermento e eu tomo um suco de uva? Porque a Bíblia manda, é assim, é o costume, é o que Jesus ordenou. Por que eu não como um Big Mac com Coca-Cola, que às vezes é até mais gostoso? Porque a Bíblia não autorizou, eu tenho que ser racional. Ah, mas na hora de comprar aqui não tinha suco de uva, o Ayrton foi lá e comprou suco de maracujá, é tudo igual. Entende a nossa racionalidade? Quando você pensa assim, você vai ser racional em tudo. Aquele seu chefe que te xingou, que te humilhou, você vai continuar trabalhando da mesma maneira, porque a Bíblia diz que você trabalha para quem? Para o chefe ou para Deus? Para Deus. É difícil? É. Por isso que eu tenho que ser racional e saber por que eu aceitei servir a Jesus Cristo. Porque senão nós seríamos como qualquer pessoa aí, que teu chefe te xinga, você xinga ele te bate, você bate nele, e beleza, vamos embora. E aí no domingo de manhã você vem para o culto, adorar a Deus. Então está vendo essa nossa diferença, irmãos? Mais uma passagem sobre como servir a Deus por amor. Mateus 5, 11 e 12, também conhecemos muito, né? Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Versículo conhecido, mas que às vezes a gente passa por cima de alguma coisa convenientemente. Bem-aventurados quando vocês sofrem por causa de Jesus, não é que ele fala? Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem. Quando você sofre, é perseguido, é insultado, porque você fez alguma coisa por causa disso, não se aplica nesse versículo. Então, bem-aventurado você é quando, por causa do nome de Cristo, você é mandado embora, você é colocado no canto, as pessoas não gostam de você, você espalha a rodinha, sabe? Você chega na rodinha, as pessoas falam, e lá vem o crente, vamos embora. Se for por causa de Cristo, amém. Então, bem-aventurado você é quando, por causa de Cristo, você sofre perseguições. Alegrem-se, por isso não que o versículo fala aqui, irmão, alegrem-se e exultem. Fique contente por isso, quando você serve a Deus da maneira correta, por amor, e mesmo assim as pessoas não estão nem aí para você. Eu fui visitar um cliente essa semana, num prédio gigantesco lá em São Caetano, e atrás da cadeira dele assim tinha uma frase que me chamou a atenção. Se você é maduro para amar alguém, você tem que ser maduro também para saber que nem sempre você será reconhecido por isso. E não é verdade? Às vezes você faz tudo por uma pessoa e ela não está nem aí. Continue fazendo, porque você não está fazendo por ela. Então, se você é maduro para pôr Deus em primeiro lugar e sofrer por causa do nome dele, alegre-se e se exulte por isso, porque a recompensa, também o que diz o versículo aqui, ó, porque é grande a sua recompensa. Às vezes a pessoa para na recompensa. Opa, estou esperando minha grande recompensa. Continua lendo aí, meu irmão. Porque é grande a sua recompensa nos céus. Nós não seremos recompensados aqui, irmãos. Não seremos. Às vezes você até pode, né, ter uma recompensinha, tudo bem. Deus é tão bom que Ele te permite isso. Mas a nossa recompensa é onde? No céu. Então seja bom, coloque Deus em primeiro lugar, louve a Ele em todo lugar, tenha um culto racional, faça com alegria, mas espere a sua recompensa no céu, porque aqui, o Wagner também, meu primo, fala isso, o mundo é uma selva. Nós sabemos disso, né? Quem trabalha sabe disso. Você bobeou, o cara puxa seu tapete. Não é assim? O mundo é uma selva, irmão, mas a nossa recompensa está no céu, não aqui. Então, mesmo que você faça tudo certinho, de acordo com a palavra de Deus, a sua recompensa não será aqui. É no céu. Deus, irmãos, Ele é maravilhosamente justo.
Quando ele nos chamou, ele falou o quê? Seja fiel, permaneça fiel até o fim e eu te darei a coroa da vida, não é isso? Ele não falou, seja fiel e eu vou te dar uma casa boa, um carro bom, um bom emprego, uma vida maravilhosa, toda cor-de-rosa, sem problema nenhum, sem doer. Ele não falou isso. Então não cobre isso dele, porque ele não falou. Cobre dele a recompensa nos céus, se você for fiel até o último dia. Então nós vimos aqui alguns exemplos de como servir a Deus e ser grato e não fazer as coisas por obrigação e sim por amor. Bom, por outro lado, que a Bíblia também nos diz. E Deus, irmãos, em Isaías 1, de 11 a 17, ele mostra um pouco como ele se sente quando nós fazemos as coisas por obrigação. Porque às vezes nós cristãos, depois de passado um certo tempo, a gente começa um pouco a esquecer que Deus, ele sente as coisas. Que você pode magoar Deus, você pode entristecer Deus, você pode entristecer o Espírito Santo, você pode apagar. A gente começa a esquecer isso, porque a gente entra no nosso ritmo automático, e aí você vai fazendo. Como é com a nossa esposa e nosso marido, nosso filho, não é assim? Você começa a namorar, puxa, a vida se agrada, você leva para jantar, você dá buquê de rosa, você compra presente, passa um ano, nem levar para comer um cachorro quente na esquina você leva. Por quê? Você já entrou não, vamos embora, né? Às vezes a gente é assim com Deus. Você se batiza, começa a sua vida, né? Puxa, estou aqui, vamos, mas aí vai passando o tempo, vai caindo na rotina, você esquece que você pode magoar Deus. Então pergunta para sua esposa, quando você levava ela para jantar, lá no começo, e agora você, né, nem um ovo frito faz para ela, se ela não sente falta de quando, puxa vida, parece que você tinha mais atenção comigo, né? Parece que você tinha mais cuidado comigo, não é verdade? Com Deus é a mesma coisa, irmão. Acabei de me batizar todo daquele jeito, vai passando o tempo, você entra no modo automático. Deus olha para você e fala, cadê aquele cara lá do começo? Não é assim que a gente faz com a esposa, né? Cadê aquele júnior de quase 50 anos atrás? É assim, irmão. Então, como que Deus se sente? Isaías 1, 11 a 17. O Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Lembra, nesse tempo aqui, sacrifício de animal, fazia parte da lei, né? Então ele está falando, o que adianta você me oferecer esse monte de sacrifício? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Lembra que isso era para ser feito. Então Deus está falando, aquilo que eu mandei vocês fazerem, eu estou farto disso. Aí você fala, mas como é que Deus está farto de uma coisa que Ele mandou fazer? É porque eles estavam fazendo por obrigação. É isso. Se no aniversário da Simone, eu esquecer que ela fez aniversário, e eu sempre esqueço, aí ela me lembra, e no final da tarde eu falo, rapaz, pisei na bola, eu saio correndo em alguma loja, vou comprar algum presente, chegar para ela lá às 11h59 da noite, olha, está aqui seu presente. Ela vai olhar para mim e falar, legal, lembrou? Não é? Por melhor que seja o presente, ela não vai se sentir magoada. Então Deus está falando, olha, eu pedi para vocês fazer isso. Vocês estão fazendo, mas eu não me agrado mais. Por quê? Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecerem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear nos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs, vazias, sem sentido, sem amor, coisa vã. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. Reunião solene, eles tinham que comparecer para as festas, tal, fazia parte da lei, então eles até iam. Deus está falando, vocês até vão, mas eu não posso suportar iniquidade junto com a reunião. Não adianta você vir aqui para a igreja, mas o seu coração está por obrigação. Deus está falando, era melhor você ter ficado em casa, eu não aceito isso. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia, já são um peso para mim,
estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. É assim que Deus se sente quando a gente começa a fazer as coisas por obrigação. Como esse povo, nesse momento, estava fazendo. Fazia tudo o que Deus mandou. Festa, oferta, sacrifício. Faziam. Mas o coração deles estava longe. Deus está falando, eu não quero isso. As orações de vocês estão orando, eu nem estou ouvindo, porque o coração de vocês está longe de mim. Isso é fazer as coisas por obrigação, não por amor. Mais algumas características, estou terminando. Daquele que serve por obrigação. E de novo, cada um analisa a si mesmo. A Bíblia diz, então será que eu faço as coisas por Deus por amor ou por obrigação? Geralmente quem faz as coisas por Deus, para Deus, por obrigação, irmão, não se interessa pelas coisas que a igreja faz, pelos trabalhos da igreja. Porque já que eu não gosto de estar com Deus, eu faço as coisas por obrigação, quanto mais longe de lá eu estiver, melhor. Aquele que trabalha num serviço que não gosta. Você gosta de fazer hora extra? Não, porque nem no tempo normal você gosta de estar lá. Você vai lá de fim de semana, ver como é que está a firma, se está tudo bem? Não, você quer ficar quanto mais longe da firma melhor, porque você não gosta daquele lugar. Então, está vendo? Quando a gente coloca com Deus, aquele que faz as coisas por obrigação, não se interessa pelo que está sendo feito. Por quê? Por que eu estou lá? Eu estou por obrigação, então, quanto mais longe de lá eu estiver, melhor para mim. Também, essa pessoa não vai buscar crescer espiritualmente. Por que eu vou crescer? Se eu vou lá por obrigação, se eu chego lá às 10h30, meio-dia eu vou embora, por que eu vou crescer? Porque se eu crescer, eu vou ter que fazer mais coisa. Mas meio-dia eu quero sair correndo, então eu não quero crescer. Que é assim na empresa que você trabalha por obrigação, né? Por que você vai querer cargos naquela empresa se você não gosta de estar lá? Não é verdade? Eu sou militar aposentado, bombeiro aposentado. A gente entra soldado. Se eu não gosto de ser militar, eu vou querer fazer 4 anos de academia para chegar oficial e sair de lá coronel? Não, eu não quero nem estar lá como soldado, por que eu vou chegar a coronel? Não é assim? Então, aquele que não quer crescer espiritualmente, se desenvolver, ele pode não falar, irmão, mas ele sabe que ele está fazendo isso porque ele não quer crescer. É uma obrigação ele estar aqui. Ele também não se coloca à disposição para ajudar. Por que eu vou ajudar numa coisa que eu nem gosto de fazer? Então ele não ajuda. Ele não vem fazer. Porque ele não gosta de estar fazendo as coisas para Deus. E seja onde for, não estou falando dentro da congregação, do prédio, que tem várias atividades. Eu estou falando como um cristão. Por que eu vou ajudar o meu irmão num problema? Se nem ser irmão, na verdade, eu queria ser, né? Eu sou por obrigação. Então, está vendo como o negócio é mais complicado? Também, uma das características, e de novo, eu não estou falando aqui, na verdade, quem chegou aqui por último, se eu não me engano, foi o Francisco, né? É só um exemplo, não estou falando com você, tá, Francisco? Geralmente, quem está na palavra, está na igreja por obrigação. Quando eu falo igreja, vocês entendem, irmãos, não é o prédio, né? Nós somos a igreja, né? Então, geralmente, aquele que diz estar na igreja, mas está lá por obrigação, ele geralmente é sempre o último a chegar nas coisas que tem que ser feito e é o primeiro a sair. Por quê? Como eu não gosto de estar lá, eu vou chegar o mais tarde possível. Porque eu não gosto de estar lá, eu só estou lá por obrigação. Não é assim no trabalho? Quem não gosta do trabalho, chega em cima da hora para bater o cartão, não é? Você não chega antes para ver como é que está, você não gosta de estar lá. Na igreja é a mesma coisa. Então, geralmente, é aquele que está sempre chegando por último e é o primeiro a sair correndo.
O culto acaba, sei lá, o meio-dia, 11h59 ele está na porta. Acabou o culto, tchau. Você nem vê o irmão, né? Você fala, puxa vida, cadê? Sumiu. Bolinha de fumaça ninja, né? Puf, sumiu. Então, irmãos, essas são características, tem várias outras, né? A gente pode imaginar várias outras. Então, nós vimos características de quem faz por amor, características de quem faz por obrigação. Se você trabalha por obrigação, o máximo que pode acontecer é o seu patrão ver que você está lá por obrigação, que você não é um bom funcionário, ele manda você embora, pela bondade de Deus, daqui a um tempo você arruma outro trabalho. Beleza. Se você faz as coisas por Deus, para Deus, por obrigação, no último dia você vai estar diante dele. Aquele patrão que você não gosta. E ele vai olhar para você e falar, você fez o que eu mandei? Você fez por amor? Ou você fez para ticar suas funções? Para bater ponto? Para mostrar que você estava lá, tal dia, tal horário? É isso, irmão. E eu tenho certeza que ele não vai só te mandar embora. Aliás, ele vai te mandar embora. Mas ele vai te mandar embora da eternidade nos céus. O que é um castigo que você não consegue nem imaginar. Então, irmão, aproveite aqui o meu tempo, o seu tempo, vamos fazer as coisas para Deus por amor. Porque você ama Deus, porque Ele, quando você ainda era pecador, antes da fundação do mundo, mandou o Filho dele morrer por você, e Jesus não foi lá porque... Jesus morreu por obrigação? Não, o que Ele fala? Ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente a dou. Ele morreu por amor. Faça as coisas por Deus, por amor, meu irmão.